8 atitudes de preparação para o arrebatamento. E aqui eu quero dizer para vocês que a Bíblia, ela tem muitos textos que nos advertem, que nos exortam, que nos ensinam. Mas estes textos que eu vou usar aqui, estas 8 atitudes que eu vou usar aqui para vocês, elas são específicas. São textos específicos que nos ensinam como devemos nos preparar para o encontro com Jesus no arrebatamento. Amém? Então, se você tem o hábito, anote aí, ou então depois ouça de novo essa mensagem, porque ela tem dicas importantes para que naquele grande dia você esteja pronto para subir ou para encontrar com o Senhor. Bom, a primeira atitude, gente, é participar dos cultos regularmente. Como é que é, pastor? É tão importante assim estar indo aos cultos? É assim. Vocês estão desculpados, tá? Porque nós estamos em lockdown. Mas quando passar, eu quero que vocês andem na contramão do que aquilo que as grandes pesquisas estão dizendo, que muitas igrejas não voltarão a ter os seus cultos lotados, porque os cristãos estão perdendo o hábito de congregar. Mas olha o que Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O apóstolo Paulo está dizendo que os crentes não deveriam deixar de se congregar e deveriam admoestar uns aos outros, tanto mais quanto se aproxima o dia do Senhor, que é a volta de Jesus. Então, literalmente aqui, o apóstolo Paulo está deixando claro a importância das pessoas estarem juntas, porque você pode ouvir uma mensagem que eu estou pregando e ser impactado por ela. Mas quando estamos juntos, a unção, a presença de Deus, o discipulado que acontece no tete a tete, nada substitui a presença e a comunhão dos irmãos. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que uma das maneiras de nos prepararmos para a vinda de Jesus é congregarmos, estarmos indo para a igreja. Isto não é algo opcional. A falta desta reunião tem consequências graves na preparação para a vinda de Jesus. Então, dentro daqueles 3 elementos, né? Conhecimento. Conhecimento do quê? De que nós devemos congregar. O texto nos mostra isso. E quais as ações que nós temos que ter? Depende de nós. Por quê? Porque quando acabar essa pandemia, muita gente gostou, né, de assistir ao culto, de pijama, tomando um cafezinho, com a liberdade de levantar para ir ao banheiro a hora que quer. Então é óbvio que para muita gente vai ser confortável, não é? Ir para a praia, dar uma passeada no fim de semana, assiste o culto ao vivo e depois vai curtir a vida. Então, a ação que você precisa ter de preparação é: dia do Senhor é dia de estar na casa do Senhor. E o tempo desta preparação é até que Ele volte. Porque o texto é claro aqui, que nós devemos fazer isso, né? Até que Ele venha, não é? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A segunda atitude de preparação, gente, é tomar a ceia do Senhor regularmente, pensando no arrebatamento. 1 Coríntios capítulo 11, versos 25 e 26, diz o seguinte: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Notem que mais uma vez essa admoestação está ligada à volta de Jesus. Então,
a gente vê de novo aqui a importância do elemento da comunidade, porque ninguém toma ceia sozinho. Você toma ceia junto com o corpo de Cristo. Então, Paulo está citando a Jesus, dizendo: olha, todas as vezes que vocês forem celebrar a ceia, o façam em comunhão com o corpo, não só com a família nuclear, não só você com a sua mulher e com seus filhos, com o corpo de Cristo. Agora, por que nós devemos fazer isso? Primeiro, para celebrar aquilo que ele já fez, a aliança, né, dele ter morrido por nós. Então o seu corpo é o pão, representa o pão, o suco de uva representa o sangue. Então aponta para um memorial lá no passado, mas aponta para uma esperança no futuro. E ele diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, mais uma celebração, mais uma admoestação que está diretamente ligada à comunidade, a estarmos juntos, mas um ato que envolve a preparação da volta de Jesus. Quem sabe no dia do arrebatamento nós não estaremos no corpo, num domingo, celebrando, não é? Celebrando a vinda de Jesus. Então, queridos, o conhecimento aqui é o quê? Que a ceia é um memorial, mas que a ceia também é um elemento que nos gera esperança, porque Jesus vai voltar. As ações que nós temos que ter, nos reunir para celebrar aquilo que ele já fez e aquilo que ele fará quando nos buscar. O tempo até que ele volte. A terceira atitude que nós temos que ter enquanto nos preparamos para a vinda de Jesus é amar aos crentes e também a toda a humanidade. 1 Tessalonicenses capítulo 3, 12 e 13 diz o seguinte: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Aqui, gente, fica evidente que se não houver amor, nada do que fazemos terá valido. 1 Coríntios 13 é claro sobre isso. Você pode ter todas as boas ações do mundo, você pode ter todo o poder do mundo espiritual, você pode ter dons espirituais, mas se você usar tudo isso que Deus te deu sem amor, você terá perdido o seu galardão. O amor é o farol que aponta para Cristo. Agora, Paulo, ele nos exorta a nos prepararmos de que maneira? Crescer e aumentar em amor. O amor não é uma opção, não pode ser uma escolha. Se você é crente, quer estar pronto para encontrar Jesus, você tem que aprender a amar primeiro aos irmãos em Cristo, né? Quando ele fala de uns aos outros, ele está se referindo primeiro, né, à igreja, mas depois ele fala e a todos os demais. Está falando, portanto, do mundo, né? Agora, por que nós temos que nos amar uns aos outros? Porque isso faz parte da preparação. Porque o texto diz que nós vamos ser avaliados, que o nosso coração tem que ser preparado em amor. Por quê? Porque um dia nós vamos dar conta. Então nós devemos nos apresentar a Deus inculpáveis. E como nós seremos inculpáveis? Se nós estivermos amando. Porque no meio da igreja, gente, vamos combinar, tem muita falta de amor. Tem muita gente que faz, que briga, que entra em competição. Por quê? Porque no fundo quer posição, né, quer a glória dos homens. Mas se você quer realmente estar na presença de Deus inculpável, com um coração inabalável, tem que crescer e aumentar o seu amor pelo teu próximo, pelo irmão da igreja, e assim também para com o mundo. E até mesmo para aqueles que não são muito amáveis, né? Porque tem gente que é fácil amar, tem gente que é amoroso, tem gente que sabe, que é obediente, tem gente que honra, mas tem gente que é carne de pescoço. Mas esses também precisam ser amados. E aqui
novamente, qual é o conhecimento que nós precisamos ter para nos preparar para a vinda de Jesus? Que devemos amar com o propósito de ter o coração confirmado em amor, isento de culpa. Isso é o conhecimento que Deus está falando para você. Ame e ame sempre, porque é isso que eu espero de você. Quais são as ações que nós devemos ter para esta preparação? Isso não tem nada a ver com sentimentos. Isso tem a ver com uma decisão. Aliás, meus irmãos, a grande maioria das ordens e das ordenanças que Jesus nos dá não dizem respeito ao que nós sentimos, mas há uma decisão. Você perdoa porque você tem que perdoar. Então você decide perdoar e depois o perdão entra no coração, não é isso? Você obedece não porque entende, não porque concorde. Você obedece porque tem que obedecer. E depois você descobre que vale a pena. Então as ações são decisões. Você tomar decisões de amar em todos os sentidos ao seu próximo e até aos não crentes. Por quê? Para que você esteja pronto no dia do Senhor. E o tempo, de novo, até quando a gente vai fazer isso? Até a vinda do Senhor. A quarta atitude que nós devemos ter com a vinda do Senhor é ser paciente. Tiago 5,8 diz assim: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Vocês percebem, gente? A Bíblia está falando que este é um evento tão importante que você não pode chegar lá de improviso. Porque a verdade é a seguinte: se você vai para um vestibular de improviso, você vai tomar pau. Se você vai para uma entrevista de emprego de improviso, vai tomar pau. Agora, tem muita gente que se prepara para tudo, mas não se prepara para encontrar o Senhor. Então a palavra de Deus aqui está dizendo que a paciência é uma atitude necessária para quem está se preparando para encontrar o Senhor. A palavra paciente aqui é macrotimel. Macro é grande e timel vem de timo, que é uma glândula que fica aqui. E os antigos acreditavam que os sentimentos, as emoções estavam ligadas ao timo. Por exemplo, a palavra íntimo. Íntimo, in é dentro, né? E timo é esta glândula. Então o que significa a palavra íntimo? Significa aquele que mora dentro de mim. Porque a palavra timo também significa espaço interior. Então, a paciência, gente, tem o sentido de alguém que não perde o ânimo, que não desanima diante da prova. Porque a vida não é fácil, a vida tem lutas. Agora mesmo nós estamos passando por muitas lutas. E eu fico compadecido quando eu vejo muita gente, sabe, querendo trabalhar, querendo fazer alguma coisa. Por quê? Porque está passando por uma crise financeira enorme e muita gente desiste, pessoas tiram a vida. Você que é cristão tem que ficar firme. Porque paciência significa literalmente não perder o ânimo, não perder a fé. Mas a paciência também tem o sentido de alguém que persevera em todos os momentos, inclusive nos infortúnios. E tem o sentido de alguém que não se abala, nem mesmo quando recebe injúrias. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não, o apóstolo Tiago: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Por quê? Pois a vinda do Senhor está próxima. Então, de novo, o que a gente tem que conhecer aqui para nos prepararmos bem? Temos que perseverar. Queridos, vai ficar cada vez mais difícil. Cada vez mais a sociedade vai se levantar contra nós. Cada vez mais o mundo vai nos ver como intrusos, como pessoas radicais, politicamente incorretas. Cada vez mais vai ser difícil ser crente de verdade. No entanto, devemos perseverar. Nós não podemos considerar a possibilidade de retroceder, porque a Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem não perseverar, meus irmãos, não estará lá no dia da vinda do Senhor. Quais as ações que temos que ter em relação à perseverança? Nós temos que perseverar quando estamos com vontade.
Temos que perseverar quando não temos vontade. Temos que perseverar em qualquer circunstância, quando chove, quando não chove, quando faz chuva, quando faz sol. Em todas as circunstâncias você precisa perseverar. Quando você é um bom profissional, você vai trabalhar só no dia que você está afim. Por exemplo, você chega para o teu chefe e fala: chefe, hoje eu não estou indo. Por quê? Porque eu não estou afim. Rua. Essa é a verdade. Quando você olha para a vida e vê pessoas que são vencedoras, uma das características de um vencedor é que ele é raçudo, ele trabalha, ele não desiste, ele cai, ele se levanta, ele quebra, ele começa de novo. Agora, se podemos agir assim na vida profissional, por que não agir assim na vida espiritual? Então, ter paciência é ter fé. Abraão foi um homem paciente, esperou mais de 25 anos para que a primeira parte da promessa de Deus se cumprisse na vida dele. E por causa disso se tornou o pai da fé. Um homem cujo nome é exaltado nas 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Não é tremendo isso, gente? Então o conhecimento é esse, devemos perseverar. Quais as ações? Quando temos vontade, quando não temos, quando estamos com saúde, quando estamos doentes, em todas as circunstâncias. E o tempo, até quando? Muita gente me pergunta: pastor, até quando eu devo aguentar essa luta? Até acabar, até você vencer, até Jesus voltar. A quinta atitude que devemos ter de preparação para a vinda de Jesus é que nós temos que nos purificar. 1 João capítulo 3, versos 2 e 3 diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Aqui o que o apóstolo João está dizendo, gente, é que Jesus vem, e quando Ele vier, nós seremos como Ele é. Receberemos um corpo glorificado e não teremos mais que lutar contra o pecado. No entanto, enquanto estivermos aqui, a palavra de Deus está dizendo que nós devemos nos purificar, nos santificar, lutar contra o pecado, lutar contra a carne, receber a graça de Deus para vencer essas áreas. Por quê? Porque essa não é uma opção. Esse é um chamado de Deus. O nosso destino, o nosso propósito tem a ver com sermos como Jesus é. Ainda que não sejamos hoje, este deve ser o nosso alvo. Ou seja, pregar sobre a volta de Jesus não é uma atitude de escapismo. Pregar sobre a volta de Jesus é o maior incentivo que os crentes podem ter para que eles se purifiquem. Tem muita gente que na internet critica quem prega sobre a volta de Jesus e chama os pregadores do caos ou os pregadores escapistas. Não, meus queridos. Ainda que Jesus não volte na nossa geração, a mensagem da volta dele é fundamental, é o maior incentivo para que eu e você permaneçamos nos purificando, abandonando o pecado e seguindo em direção à estatura do varão perfeito que um dia seremos quando Jesus vier. Então, qual é o conhecimento que temos que ter para nos prepararmos bem para a volta de Jesus? Um dia seremos como Ele é. Enquanto não formos, vamos nos purificando. Querido, eu sei que você pode ter áreas de tentação. Eu sei que você pode ter pecados e cadeias na sua vida. Mas eu quero te dizer que você não pode, em nome da graça, de dizer: não, Jesus já morreu por mim, meus pecados estão perdoados, eu vou gandaiar. Não pode. Por quê? Porque na vinda dele, aqueles que estiverem com este coração não vão subir, meu irmão. Vão ser reprovados. E se forem reprovados, vão ter que enfrentar o império do anticristo. E aí, ai daquele que não subir. Porque não será fácil. Muitos, mas muitos não resistirão. Então, o conhecimento que nós temos que ter aqui, nesta preparação, é: Jesus vem, e Ele vem buscar uma igreja que a si mesmo está se santificando.
Quais as ações que nós devemos ter? Devemos nos purificar. De que maneira? Primeiro, crendo que Jesus morreu pelos nossos pecados. O ato da justificação não tem nada a ver conosco, foi Ele que fez. Mas o ato da santificação, ou seja, a escolha de abandonar o pecado, a escolha de andar na luz, a escolha de andar na verdade, a escolha de abandonar aquilo que agride a Deus e aquilo que fere a palavra de Deus, é você e sou eu que tomamos. E o tempo, até quando temos que resistir? Até que Ele venha. A sexta atitude de preparação é não julgar os outros. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, ou dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Olha aqui, gente, a Bíblia está sendo clara. O apóstolo Paulo fala, não julgue a ninguém. Por quê, gente? Porque existem situações em que nós somos julgados, pré-julgados e condenados injustamente. Isso é muito triste. Mas existem situações em que nós é que julgamos injustamente. Então, não devemos julgar aos outros simplesmente pelo fato de que você não conhece a verdade, você não conhece o coração das pessoas. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, quando o Senhor vier, Ele é quem trará à luz todas as coisas. Então, se alguém te julgou mal por desconhecer a verdade, na vinda de Jesus, isto ficará patente, ficará à luz de todos. Agora, para não corrermos o risco de sermos repreendidos por termos julgado as pessoas erradamente, qual é a nossa atitude de preparação? Não julgue. Você pode julgar um fato, mas não o coração das pessoas. O coração somente Deus pode julgar. Não julgueis para que não sejais julgados, diz a palavra de Deus. Então, qual é o conhecimento objetivo e claro que a palavra de Deus nos dá a respeito de uma preparação para a vinda de Jesus? Pare de ser o acusador. Pare de apontar o dedo para os outros. Você pode julgar a si mesmo. Quando você tiver que julgar, julgue a si mesmo, julgue o seu coração, julgue as suas intenções. Não tire conclusões, por mais óbvias que elas pareçam, por mais explícito que tenha parecido aquela situação. Como que nós lidamos com questões assim? A Bíblia é clara. Se o teu irmão pecar contra ti, vá arguí-lo, entre ti e ele só. Por quê? Porque quando você vai e fala o que você sentiu, você dá a oportunidade para a pessoa ou se arrepender ou se explicar. Quando isso acontece, isso sim é saudável, isso sim preserva os relacionamentos, isso sim impede que Satanás, o diabo, aquele que entra e que penetra para dividir, que ele consiga destruir relacionamentos. Agora, quando você julga e mantém o seu julgamento no coração e por conta disso, você simplesmente abandona pessoas, quebra relacionamentos, você está errado. E nós como crentes, gente, nós lutamos tanto para criar relacionamentos. E é tão difícil você construir um relacionamento de confiança. E é tão fácil deste relacionamento se quebrar. Como nós devemos agir? Devemos obedecer à Bíblia. Ainda que seja mais fácil você se afastar, ainda que seja mais fácil você se manter, jogar a poeira por debaixo do tapete, fingir que está tudo bem, mas que no seu coração houve uma barreira, um muro foi criado. A Bíblia diz que a obrigação do crente que se prepara para a vinda de Jesus é não julgar e agir sempre em direção à reconciliação. Como isso se dá? Procurando a pessoa que te feriu, para conversar, para trazer à tona, para buscar a verdade, porque dessa maneira a Bíblia diz que a restauração acontece. Até quando a gente deve fazer isso, gente? Até que Jesus venha.
e traga à luz todas as coisas. Satanás é aquele que vem para dividir. A palavra diabolos significa aquele que lança dardos penetrantes para dividir. Então saiba, meu irmão, que enquanto você estiver nessa vida aqui, ele vai atacar os seus relacionamentos. Por isso que casamentos acabam, por isso que relacionamentos entre pais e filhos ficam com barreiras, né, de mágoa, de ressentimento, porque pessoas guardam para si aquele sentimento e não checam, e não procuram aquele que ofendeu para lutar para que o relacionamento seja restabelecido. Então, esta também é uma atitude de preparação. Não julgue, não suponha, não imagine. Busque a pessoa, traga à luz os seus sentimentos e permita que ela faça o mesmo. A sétima atitude de preparação tem a ver com alimentar o rebanho de Deus. E esta palavra é uma palavra mais direcionada a pastores e líderes. E aqui eu não estou falando de pastores que têm o título de pastor. Eu estou falando de vidas que cuidam de vidas. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 a 4, a Bíblia diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, e aqui é a vinda dele, né? Recebereis a imarcessível coroa de glória. Isso acontecerá lá no bimá de Cristo, né? No trono de Cristo. Então, neste texto aqui, o apóstolo Paulo faz advertências sobre motivos errados para pastorearmos as pessoas e motivos que são os verdadeiros. Ele fala primeiro de pastores que pastoreiam por constrangimento. Eu sou pastor de muitos pastores. E algumas vezes eu chamo os meus pastores e chamo a atenção deles. Olha, você está falhando aqui, você está falhando aqui. E na obra de Deus, muitas vezes a pessoa fica chateada por ter sido pressionada. As pessoas adoram receber o quê? Parabéns, encorajamento. Mas quando vem o líder e aponta o dedo, fala, você está errando aqui. Aí a pessoa faz de má vontade, porque está constrangida. E aqui o apóstolo Pedro, não é Paulo não, Pedro está dizendo assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Gente, Jesus está voltando, nós não temos tempo para perder. Nós temos que ter paixão pelas almas. Nós temos que ter o chamado de investir em vidas. E temos que fazer isso não porque alguém está nos mandando, mas temos que fazer voluntariamente. Este é o coração que Deus espera. E nós seremos avaliados por Deus dessa maneira. Mas segunda advertência, admoestação que Pedro dá é aos pastores que pastoreiam por ganância e não por boa vontade. A segunda parte do versículo 2 do capítulo 5 de 1 Pedro diz assim: nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. E a gente sabe que tem muitos pastores que fazem do pastorado uma profissão, né? Como uma forma de extorquir dinheiro de alguém, né? De alguma maneira se prevalecer por conta do ministério. Quem vai dar conta? Quem pode avaliar se uma pessoa está fazendo isso ou não? Não é você, é Deus. Por isso, cada um cuide de si. Porque Deus vai avaliar até mesmo a razão por que nós estamos pastoreando. O terceiro motivo errado para alguém pastorear as ovelhas são os pastores que pastoreiam para dominar o rebanho. É gente que gosta de poder, é gente que gosta de mandar, é gente que não tem amor pelas ovelhas. As ovelhas são somente instrumentos para realizarem as vontades dos líderes. E por isso estas pessoas judiam das ovelhas, batem nas ovelhas, deixam as ovelhas à margem. E o texto é muito claro, diz assim: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho.
Então, para nós que somos pastores e para vocês que são líderes e que exercem de alguma maneira o pastoreado, cuidando de pessoas, qual é a razão, qual é o motivo para você pastorear? O versículo 4 diz, 1 Pedro 5, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Primeiro, a manifestação do verdadeiro pastor. Eu sempre penso, Senhor, será que existe em mim um coração parecido com o seu, pelas minhas ovelhas? E a outra coisa que eu penso é, eu desejo muito receber a coroa imarcessível da glória. Eu quero ouvir do pastor dos pastores, filho, você não foi perfeito, mas você amou as minhas ovelhas como se fossem suas. Então, o conhecimento que qualquer pessoa que tem um chamado pastoral, que deve ter, é que o nosso chamado é para pessoas. O seu chamado é para pessoas. De nada adianta construir impérios se não houver pessoas, se o foco não forem as pessoas. Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Então pastoreia o meu rebanho, alimentas as minhas ovelhas. As 3 vezes que Jesus perguntou a Pedro se ele o amava, ele disse, alimenta, apacenta, cuida do meu rebanho. Este é o conhecimento que todo líder espiritual deve ter. O que mais importa para Deus são as vidas. Quando Abraão volta daquela guerra entre 4 e 5 reis, o rei de Sodoma se apresenta a ele, e eles, obviamente, os vencedores, tinham direito ao espólio, aquilo que eles pilharam, dos derrotados. E o rei de Sodoma fala, pode ficar com tudo, pega a minha parte também, só me dá as almas. Ele queria as almas para escravizá-las. Satanás quer as almas para escravizá-las. Nós precisamos amar as almas e lutar para as almas, não para escravizá-las, mas para libertá-las, para que elas sejam livres em Jesus. E só através do pastoreio que nós poderemos fazer isso. Em 8º e último lugar, meus queridos, na preparação da vinda de Jesus, todos nós devemos ganhar almas. Judas, só tem um capítulo, versos 21 a 23, diz o seguinte: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Primeiro ele fala de nos guardarmos no amor de Deus, porque o amor tem que ser o motivo, tem que ser a essência, tem que ser a atmosfera, tem que ser aquilo que nos envolve, que nos impulsiona, que nos empodera, que nos inspira. É o amor de Deus em nós e através de nós. Não há maior proteção na vida do crente do que se sentir amado. Quando nós nos sentimos rejeitados por Deus, nós fugimos dele. Assim como foi com Adão. Quando pecou, ele sentiu vergonha pela sua nudez e ele fugiu de Deus. A primeira consequência de você não sentir o amor mais é o medo e a fuga. Então, guarde a tua vida no amor de Deus. Não importa o que você tenha feito na tua vida, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O amor de Deus jamais será afastado da tua vida, por pior que você seja, por pior que tenha sido o seu pecado. Deus, ele sempre te amou e sempre te amará. A parábola do filho pródigo é muito clara em nos ensinar isso. Mas também a Bíblia nos ensina aqui que devemos ter o espírito de compaixão pelos que duvidam.
Nós estamos vivendo num mundo em que cada vez mais Satanás está promovendo a violência, a discórdia, o desamor, as afrontas. E muitas vezes ímpios se levantam contra a igreja, contra Jesus. E eu vejo na internet pessoas odiando essas pessoas, querendo que eles vão para o inferno. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para nos compadecermos porque esta é a verdade, irmãos. Sem Jesus ninguém vai estar no céu na presença de Deus. Então, por pior que sejam os pecados das pessoas, nós temos que ter compaixão e amá-las e desejar que elas sejam transformadas, ter misericórdias por elas terem dúvidas, por não terem entregue a sua vida para Jesus, e devemos lutar por elas, irmãos. Este é o chamado da igreja, é amar até as últimas consequências, é amar aqueles que não podem ser amados, aqueles que são rejeitados, aqueles que são odientos, aqueles que se levantam contra Deus, os blasfemos. Todos esses nós temos que amar, para que Deus nos use para a transformação da vida delas, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então veja bem, ao pecador o meu amor de todo o meu coração, mas as suas atitudes, aos seus pecados, a tudo aquilo que eles fazem que afrontam a Deus, isso nós devemos detestar até a roupa contaminada pela carne. E aqui fica evidente que, embora nós possamos amar o pecador, nós devemos abominar o pecado. Qual é o conhecimento que nós temos que ter nesta preparação? O chamado de Deus, queridos, para todos nós: compaixão de todos os crentes e até dos incrédulos. Quais as nossas ações? Devemos planejar, devemos ter foco, devemos pensar em como alcançá-los. Este tempo, por exemplo, que nós estamos vivendo é uma oportunidade extraordinária, irmãos, para nós alcançarmos os perdidos. A Yacht Church está semanalmente doando 5, 6 toneladas de alimento semanalmente. Toda quarta-feira, na frente da igreja, 400, 500 pessoas se enfileiram para receber aquilo que será o alimento para o mês. O que é isso? Isso é o amor pela vida delas. É o desejo que elas sejam alimentadas não só com o alimento do corpo, mas que elas conheçam o amor verdadeiro daquele que pode libertá-los do pecado e levá-los para o céu. No entanto, irmãos, não adianta nada de você dizer que ama e deixar a pessoa sofrendo, passando necessidades. Quem ama de verdade entra no problema do outro. Quem ama de verdade procura a solução. E é isso que nós temos que fazer. E aqui eu quero falar, eu sei que esta palavra vai para muitos pastores. Se a tua igreja não está se envolvendo com as necessidades dos miseráveis, saiba que este é o tempo da igreja amar aos necessitados. Então não basta pregar que Jesus Cristo amou o mundo a ponto de dar a sua vida, se nós não amamos aos necessitados e não dividimos com eles a abundância que Deus nos tem dado. Este é um chamado de todos. Não há amor maior do que esse, do que dar a própria vida pelos pecadores. Amar é dar. Amar é eu ter menos para que o outro possa ter. É eu dividir a abundância que Deus me deu com aquele que não tem. Amar é isso. Amar é desejar que ele seja tocado, que ele seja alimentado, que as barreiras que são colocadas por Satanás e pelas agruras da vida sejam destruídas pelo amor que está em nós. E aí nós tenhamos autoridade para amar e levar a mensagem da salvação. Qual é o conhecimento que nós temos que ter na preparação? Ter compaixão de todos, dos crentes e dos incrédulos. Quais as ações? Ações práticas na direção da necessidade do outro. Se o indivíduo está amarrado pelos pecados, então a atitude prática é orar por ele, é botar a mão sobre ele, expulsar os demônios dele, é ensinar, é não desistir dele. Até quando? Até que o Senhor volte.
Como a gente gosta de desistir, né? De abrir mão de pessoas. Imagine você se Jesus tivesse aberto mão de você e de mim quando nós erramos. Quem sobraria juntamente com Ele? Então, meus irmãos, nunca se esqueça, quando nos preparamos para encontrar o Senhor, saiba que nós seremos avaliados também pela maneira como amamos ao nosso próximo. E eu quero terminar essa palavra dizendo que todos os eventos importantes da nossa vida precisam ser antecipados com preparação. Se você falha num vestibular, você pode fazer um outro. Se você falha numa entrevista de emprego, você pode ter uma outra oportunidade. Se você falha em qualquer área desta vida, ainda há oportunidade. Mas você não está preparado para o dia do arrebatamento da igreja. É muito sério. Porque, irmãos, o fato de Jesus estar aparentemente demorando é porque Ele deseja que muitos sejam salvos. Mas eu e você precisamos preparar a nossa vida. De nada adianta parecermos que somos santos, que agimos de acordo com a vontade de Deus. Porque no dia que a trombeta tocar, só vai subir aquele cujo coração está em Deus. Não porque é perfeito, porque ninguém o é, mas porque está colocando em prioridade os princípios de Deus, o encontro com Deus. Quando Jesus fala para os discípulos ali na ceia, que Ele iria para o Pai, prepararia as moradas e voltaria para buscar a igreja. Para onde quer que Ele esteja, vós estejais também. Ele está usando como metáfora a preparação do casamento judeu. O noivo normalmente ia para a casa do pai depois de ter assinado o contrato de casamento. E por uns 2 anos, ele ficava ali construindo a casa, preparando para levar a noiva um dia. E a noiva ficava na casa do pai, prometida, aprendendo a cozinhar, a costurar, se preparando para ser uma dona de casa. E ele diz que Ele vai voltar para nos buscar. E nós, como noiva, devemos nos preparar. Nos preparar para o noivo. Nosso coração, amando quem Ele ama, vivendo para ser cada vez mais santo, para aquele dia. Nós somos pecadores, irmãos, eu sou pecador, mas a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, não deixe para a última hora, não viva de improviso, porque existem inúmeras parábolas em que Jesus fala da vinda dele e que muitos serão pegos de surpresa. Então não esteja vivendo uma vida leniente, uma vida voltada para os pecados e para os prazeres dessa vida, sem se preparar para a vinda de Jesus. Prepare-se para Ele, confesse os seus pecados a cada dia. Busque ao Senhor, faça tudo aquilo que Ele disse para que nós devemos fazer em preparação para a sua vinda, porque quando Ele vier, o maior prêmio de todos é quando ouvir a voz e o toque da trombeta, ser levado para os céus e não ter que passar pela grande tribulação que virá e que será o momento pior que a história da humanidade já teve. E triste são aqueles que, sabendo deste fato, não subirão, porque não se prepararam. Conhecimento. Hoje eu falei para vocês de várias atitudes que nós temos que ter. O esforço, ou a atitude, as ações, dizem respeito à obediência. Não só ouvir, mas obedecer.
Até quando? Até que Ele volte. Ame a sua vinda. Ame esse encontro. Espere por Ele, como uma noiva espera o dia de se casar com o seu noivo e de viver uma vida com Ele. Eu quero orar por você, meu querido. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, você está ouvindo a palavra direta, uma palavra que não tem metáforas, é direta, é objetiva, que você pode entendê-la. Como, pastor, eu posso fazer para estar preparado para esse dia? Em primeiro lugar, querido, abra o teu coração, confesse a Ele que você o deseja, que você quer estar com Ele no dia do arrebatamento. Confesse Jesus como Senhor da tua vida. Você está vendo aí um QR Code? Eu vou orar por você e você pode entregar a sua vida para Jesus hoje. Ore comigo, diga: Senhor Deus, eu sou pecador, pela minha própria obra eu jamais estarei presente naquele dia, mas a tua palavra diz que Jesus morreu na cruz no meu lugar para perdoar os meus pecados. Então hoje eu te suplico, Senhor, me aceita, recebe-me, Senhor, como teu filho, Deus, porque eu aceito o teu filho Jesus e o seu sacrifício pelos meus pecados. Eu te recebo, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Se você, meu querido, orou assim, saiba que o teu nome está escrito no livro da vida. E no dia do arrebatamento, quando os anjos do Senhor vierem buscar a sua igreja, todo aquele que tiver selado pelo Espírito, e todo que crê em Jesus e o recebe, é selado pelo Espírito, todos estes subirão. Mas se você, meu querido, já é de Jesus, já tem o seu nome escrito no livro da vida, mas tem vivido de maneira despretensiosa, não tem se preparado, está tão atolado com os negócios dessa vida, que não se importa com aquilo que vem de Deus e com as suas diretrizes e ordens. Cuidado, hoje você tem a oportunidade de dizer para Deus: Senhor, eu quero que a minha vida tenha responsabilidade em primeiro lugar com o teu reino, e depois com as demais coisas, porque há uma promessa que o Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós não sabemos quando Ele virá, mas eu creio que será em breve, e eu me preparo para esse dia, e você pode se preparar também. Então feche os seus olhos, ore comigo assim, diga: Senhor Deus, perdoa os meus pecados, perdoa a minha frieza, perdoa, Senhor, quando eu relativizo a tua palavra. Hoje eu ouvi todos os atos preparatórios para eu estar pronto para o dia do arrebatamento. Ajuda-me, Senhor, pois eu quero obedecer a cada um deles, para a honra e glória do teu nome. Senhor, não quero ser pego de surpresa, quero estar pronto para esse dia, para a honra e glória do nome de Jesus.